Ninguém chegou. Não, mas já tá sendo gravado. Então pronto. Oi. Vou botar o fone aqui. Vem chegando. Vem gente. chegando. Vem chegando, vem chegando. Você é que chama para as pessoas irem chegando? Sim, eu te amo. Tá, o planeta Oi, foi mãe o dos primeiro. bonecos. Oi, Selma! Selma Tudo Maria. bem? Selma. Mari, Selma Maria. Ó, a doutora já tá aí. Ô, coração, querido marido. Ó, doutora Sabrina já está aí. Boa noite. Vamos lá. Ela já pediu para entrar, minha gente. Oi, Ivan. Vou aqui. Pronto. Estão me ouvindo bem? Já chamei, já enviei o convite para ela. Então, a imagem tá boa, tudo ok? Coisa Ok. linda! Fui recebida com Beatles. Olha! Oi, bonitinha! Tudo É a bem? ela não tá Que ouvindo, eu tô no fone aqui. linda! Oi. Ela me mandou beijo. Oi! Ela é linda, gente! Coisa fofa! Obrigada. É a Mel, E é a aí, Mel. menina? E aí, Tudo como bem? vai? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom estar aqui de volta. Ah, é uma maravilha te receber aqui, vai. Eu vou te confessar, aquilo foi proposital, só pra te receber de novo. Foi, com certeza. Eu também tenho esses Foi. planos sórdidos às vezes. Pois é, pois é. Ah, boa noite, gente. As pessoas estão entrando, Só estão gente chegando. linda entrando, Só gente adoro. linda, pois é, pra te ver, né? Pra te escutar. Muito Ó. bom! Muito Vamos bom! lá. Oi, Bia. Ontem foi aniversário da Bia, Oncodivas, não foi ontem? Parabéns Olha de que novo. chique! É. Vou Foi comer um ontem. brigadeiro em homenagem a ela. Ó. Foi ontem, não, acho que foi anteontem. Foi terça-feira, não é isso, Bia? Tipo Leonina, esse isso. pessoal leonino gosta de aparecer, hein? Ó, por que você acha que a minha filha estava aqui? Por que você acha que ela estava aqui? Leonina. Leoninas. É É isso. isso. Pois é. Então tá, então acho que a gente pode ir começando, né? Porque as pessoas estão chegando. Boa noite mais uma vez para quem está chegando aí, para quem vai participar aqui com a gente. Mais uma vez já quero começar agradecendo a doutora por aceitar, né? Mais uma vez estar aqui com a gente. E acho que vamos começar, né? Tá preparada? Estou sempre a postos. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu tenho dado uma diminuída no ritmo das lives, porque eu acho que a gente está aí com a infodemia, né? O nome que deram para essa quantidade de informação que a gente está tendo, essa internet toda. Mas tem pessoas que não tem como a gente adiar, e é uma alegria enorme estar aqui. Eu agradeço muito o carinho sempre. Foi um belo encontro esse nosso. Ó, gente, ó o coração pra ela, ó o coração. Eu que agradeço, meu bem. Tem palavras para agradecer esse carinho e a sua disponibilidade. Ai, deixa eu respirar e vamos começar, né? Que você já fala assim, ó, já vem direto ao coração, né? Então vamos lá. Bem, eu acho que, né, para quem não me conhece, assim, falando rapidamente, eu sou a Jo Monteiro, paciente oncológica desde 2016. Passei por químio, radiocirurgia, fisioterapia, enfim. E cheguei nesse projeto Amigas do Peito por aí, junto com a minha fisioterapeuta, a Juliana de Moraes. A gente juntou, né, o que eu já trabalhava, que era com turismo, artes, e aí trouxe o projeto de levar pacientes para fazerem passeios, né, para pontos turísticos e culturais da nossa cidade. Com a pandemia, claro que a gente sabe que tudo mudou, e a gente criou aí esse espaço da live Fala Amiga. Ó, estão te mandando um beijo aí, ó, Daniela. Oi, Te mandando um Melinda, beijo. minha amiga querida, maravilhosa. Saudades Ó. imensas. Ai, que beleza. A gente aproveita as redes para poder ir matando a saudade nas lives também, né? Pois é. Pois é. Então,
assim nasceu o Fala Amiga, esse espaço para trazer profissionais, né, como você, para trazer o espaço também que traz os profissionais da cultura, da arte, e também o espaço para as próprias pacientes virem trazer a sua fala, né, de vivência, né, no lugar da oncologia, né? Então, essa sou eu e esse é o projeto, e vamos lá. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, tá? Sim. Ai, meu Deus! Vou chorar de novo. Aquele dia eu chorei, fiquei emocionada. Não, vamos começar um pouquinho diferente, mas vamos lá. A gente, na verdade, o projeto, né? A gente, mesmo na live, a gente tenta trazer essa coisa da arte, né? Tenta trazer a informação também com a arte, com a cultura, com o acolhimento, com o amor. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você também trabalha, né? Esse acolhimento e tudo mais. Então, eu vou ler um textinho aqui. E ele fala exatamente sobre isso, é uma mensagem encorajadora, uma mensagem positiva, né? E que diz que, na verdade, que a gente, né, quando passa por momentos difíceis, a gente não precisa passar sozinho, né? Que a gente pode dividir com alguém da família, ou com amigos, com profissionais como você, né? Enfim, a gente pode dividir esses momentos e, de qualquer maneira, esse passo também depende da gente, né? Dar esse primeiro passo. Então, eu vou ler aqui. Vamos lá. Ei, Jude, não fique mal. Pegue uma canção triste e torne-a melhor. Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração. Então, você começa a melhorar as coisas. Ei, Jude, não tenha medo. Você foi feita para ir e conquistá-la. O minuto que você deixá-la debaixo da sua pele. Então, você pode começar a melhorar as coisas. E todas as vezes que você sentir dor, ei, Jude, vá com calma. Não carregue o mundo nos seus ombros. Você sabe bem que é tolice de quem trata isso com indiferença, por deixar este mundo um pouco mais frio. Ei, Jude, não vá desapontar. Não vá me desapontar. Você a encontrou agora, vá e a conquiste. Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração. Então, você pode começar a melhorar as coisas. Então, coloque para fora e deixe entrar. Ei, Jude, comece. Você está esperando por alguém com quem realizar as coisas. E você sabe que essa pessoa é exatamente você? Ei, Jude, você vai fazer. O movimento que você precisa está nos seus ombros. Ei, Jude, não fique mal. Pegue uma canção triste e torne-a melhor. Lembre-se de deixá-la entrar em seu coração. Então, você pode começar a melhorar as coisas. A melhorar. A melhorar. Ei, Jude. Essa canção é linda, né? É linda, é linda, é linda. É linda. É linda. É linda. E eu acho que, né, tem muito a ver com essa pegada, né, do dividir. Eu acho que tem muito a ver com a linha do seu tratamento, né, que você oferece às pacientes, né, com que você estuda. Então eu falei, acho que a gente vai começar não só escutando a música, mas acho que eu vou ler a letra porque merece. É uma honra. Hoje eu fiz um post, não sei se você viu, que ele segue um pouco essa linha, né, do Hey Jude. Fala sobre... Eu fiz um post falando que as pessoas normalmente não pedem ajuda, né? É engraçado que quando a gente mais está frágil na vida, eu acho que é quando a gente mais tem resistência em pedir ajuda, né? A gente pede ajuda, Sim. às vezes, para coisa boba, coisa pequena, e quando a gente está mais sofrido e mais fragilizado, a gente não consegue pedir. E, assim, o paciente oncológico especial, né? Porque eu acho que é uma cobrança da gente mesmo ser forte, da gente mesmo passar a força para o pessoal da família, porque
A gente não quer que os familiares sofram, né? A gente quer passar a ideia de que tá bem. Só que, ora, se a gente está com a família, né? Se a gente caminha junto com ela, se somos um lar, né? Se temos laços de união e estamos aqui para dividir alegrias e tristezas, né? Primeiro que a gente não precisa ser super-herói, ninguém aqui, quando falavam da pandemia, que os médicos eram super-heróis, nunca fui super-herói, sofri muito, foi muito difícil, chorei, tive medo. Então, assim, a gente é frágil, a gente não tem que bater no peito para dizer que nada nos acontece, que isso não é verdade. E a gente tem as pessoas do nosso lado que são exatamente as pessoas que a gente tem que dar a mão para caminhar, né? Se a gente não pode pedir ajuda para elas, né? Se a gente não pode tirar nossa máscara, abrir nosso coração, sair da concha para quem está do nosso lado, com quem que a gente vai fazer isso, sabe? E a gente também tem uma mania de achar que as pessoas adivinham, né? O que a gente pensa, né? Ah, vou ficar aqui quietinha, então a pessoa vai olhar pra gente, vai ver que eu tô quieta, então vai adivinhar que eu quero que faça isso, aquilo, outro, né? Porque não fala, gente, sabe? Esses exemplos eu tenho tanto no meu dia a dia, né? Poxa, ele nem perguntou se eu queria isso. Fala, eu quero isso, não tem nada de errado, né, em a gente falar o que a gente quer, pedir abraço, pedir carinho, pedir amor, que às vezes o outro tá numa rotina também tão louca, né, que não para se perceber. Então a música, né, do Hey Jude fala também um pouco disso, da autocompaixão, né, da gente perceber onde estão nossas dores, mergulhar dentro da gente, e o câncer traz esse momento de reflexão, aonde a gente está, onde a gente quer ir, quem a gente é, o que a gente gosta de fazer, aproveitar os momentos que a gente tem e depois desse mergulho a gente levantar a cabeça e ter força para seguir, né? É muito comum a paciente querer ter a força desde o começo, não chorar, e chorar é importante. Quando está no meio do tratamento, ela desmonta, né? Então, acho que na vida, e eu tenho estudado muito isso, né? Com alguns cursos que eu estou fazendo, comunicação não violenta também, psicologia positiva. Primeiro de tudo, para a gente conseguir seguir bem, assim, a gente saber onde a gente está, né? Não atropelar o que a gente está sentindo e viver um momento de cada vez. Sim, é isso. Que lindo. Então vamos seguindo. Bem, eu acho, né? Acho não, tenho certeza que a nossa convidada dispensa apresentações, né, minha gente? Mas, como uma boa anfitriã, eu vou falar um pouco mais, né? Vamos lá. Doutora Sabrina Pérez Chagas, médica oncologista, professora de pós na PUC, já passou pelo INCA, é oncologista clínica na Rede DOR, adora falar, isso aí que ela acabou de falar agora, gente. Tem uma outra coisa também que eu gostei, assim, que eu li entre as falas dela, e eu também adorei falar isso na outra live, que eu perdi, essa eu não vou perder, é que ela se tornou imortal. Ela é membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Se eu falar bobagem, me corrija, por favor, tá? Perfeita. É pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein. É co-idealizadora do nosso Papo Rosa, que a gente adora, que tem aí inúmeras visualizações, participações, né? Acontece no Teatro Net, né? Ano passado veio também... Foi no Cinema do Rio Sul. Foi em Nova Iguaçu, Instituto de Surdos. A gente fez um evento todo para surdos. Ai, que lindo. A coisa mais linda. A gente fez no INCA, também fez em Niterói, fez no Il Sul. Tá crescendo. Daqui a pouco vai Brasil afora. E quem sabe, exterior. Imagina! Ela também é autora do livro Como Estamos, né? Um livro que fala de amor, de fé, de coragem,
que fala sobre a história, né, do pai dela, que teve câncer de mama, e ela, com esse olhar de acompanhante, né, de cuidadora, né, escreveu lá esse livro lindíssimo, que ainda tem, a venda dele ainda acontece, não é isso? Ainda Tem, dá para acontece. comprar online, na minha bio tem onde comprar. Maravilha. Então, ó, acho que todo mundo aqui conhece, mas quem sabe se tiver, né, alguém aí que não conheça já sabe onde encontrar. É mãe de um casalzinho lindo que completa aí o grudinho da família, é isso? Que torna a família mais grude. Ela é eclética, ela gosta de Beatles, Legião Urbana, Cidade Negra. E ela gosta, né, como eu falei aqui, ela gosta de falar, ela gosta disso, de trazer informação, de estar mais perto dos pacientes, né, e usa as redes sociais também para isso, né? Ela gosta de escutar, ó, colocar o coração, o ouvido, ó, pertinho dos nossos corações e nos ouvir, tá? E não é só para quem é paciente dela. Eu, por exemplo, não sou paciente dela, né, ali na prática, mas pelas redes sociais acho que todos nós nos tornamos um pouco pacientes dela, né? Então, é isso. Ela gosta de falar de a medicina de integrada, né, de integração, e a humanização, que eu chamei de humanizamor. E aí queria que você falasse pra gente. Eu chamei de humanizamor. Adorei esse nome, adorei. Pois é, então eu queria que você falasse mais pra gente sobre isso, sobre, né, a humanização da medicina integrada. Na verdade, assim, tudo começou lá com meu pai, né? Depois que eu vivia como familiar de paciente, e senti medo, ansiedade, enfim, tudo que todo mundo sente, eu escrevi o livro. Eu escrevi com o intuito de tocar o coração dos profissionais da saúde, para eles perceberem, né, que a gente pode olhar o paciente de uma nova forma. Eu sempre fui carinhosa, sempre acolhi muito, mas eu olhei a coisa de uma outra forma. E aí eu escrevi o livro, só que o livro não foi o alcance esperado para profissionais de saúde, o alcance foi para pacientes e familiares de pacientes, porque quando eu falo, né, o que eu senti, o que eu vivi, às vezes as pessoas se identificam e percebem sentimentos que elas sentem e nunca conseguiram dar nome, né? Não conseguiram verbalizar. E aí elas se sentem acolhidas imediatamente. Então, o livro teve um alcance enorme para esse público. E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, comecei a ser chamada para contar a minha história. E nisso eu percebi, indo contar a história, né, a dividir o que eu vivi, eu percebi que tinha muita dúvida, né? Os pacientes tinham dúvidas muito simples a respeito do tratamento. E quando eu falo simples, eu não falo bobas, né? Eu falo coisas que a gente tem que dividir com o paciente, porque muitas vezes a consulta é muito rápida com o oncologista, às vezes o paciente não tem uma relação médico-paciente boa, ele não se sente à vontade, às vezes ele acha que a dúvida dele é uma coisa boba, às vezes esquece porque está nervoso. E aí eu comecei a perceber que sempre que eu dava palestra, eu recebia muita dúvida que é muito importante para o paciente, não é falada, sabe? E aí eu comecei as mídias digitais, e aí eu tentando me aprofundar um pouco na questão da humanização, eu conheci o curso de medicina integrativa. E aí eu fui para o Einstein, e aí assim, o mundo se abriu na minha frente, né? Eu falei, gente, é isso que eu quero oferecer para os pacientes. Então, assim, a medicina integrativa é um cuidado que a gente tem individual com o paciente, né? E ela faz parte da humanização. Humanização é uma coisa mais geral, né? Humanização é quando a gente muda uma clínica, uma empresa, humaniza SUS, né? Quando a gente quer humanizar o ambiente que o paciente chega, fazer com que a equipe toda tenha um acolhimento mais doce. A gente sabe, por exemplo, hoje, que as consultas, quando o paciente senta na cadeira do médico, normalmente o médico interrompe ele em 11 segundos. Então, assim, é um paciente que está esperando aquela consulta há muito tempo, ele cria uma história para falar para o médico, ele vem com aquilo na cabeça, quando ele senta, o médico pergunta, o que você está sentindo? Ah, eu tenho dor. Aí começa, dor aonde? Dor há quanto tempo? Dor não sei o quê, dor não sei o quê. E aí acabou a consulta e ele vai embora, e aquela história toda que envolvia dores e mais dores, que ele queria ser acolhido, ele não tem aquilo respondido.
Então, assim, a medicina integrativa, ela tem uma definição muito longa, mas o que ela fala é, primeiro, da gente aprofundar a relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente, né? De a gente ter uma escuta ativa, e quando eu falo de escuta ativa é da gente conseguir sentar e deixar o paciente falar. E assim, quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, médico nunca vai fazer isso, porque vai ter uma consulta interminável. Mas a gente sabe que se a gente pedir assim para alguém falar, fala sobre você, fala sobre você. Ninguém fala mais que 5 minutos, sabe? Normalmente a gente em 3 já começa a andar em círculo, né? Então assim, todo mundo tem 3 minutos de uma consulta, sabe? Não é uma coisa do outro mundo. Então a medicina integrativa fala dessa escuta, e quando a gente fala de escuta, não é só palavras, né? A gente tem que perceber o corpo, que o corpo fala mais do que às vezes as nossas palavras. Perceber o ambiente, né, o olhar que tem o acompanhante, quem é o acompanhante, como que ele participa daquilo, perceber o que ela fala da sua casa, né, porque às vezes, dependendo do ambiente onde a paciente está, o seu tratamento é completamente diferente. E nessa definição de medicina integrativa entra questões como alimentação, exercício, o ambiente familiar, social, espiritualidade também é muito importante. Então é um guarda-chuva muito grande, né, de coisas que entram, e que a gente sabe, se um paciente tem hábitos saudáveis durante o tratamento, a gente consegue evitar em até 30% a chance de recidiva. Se a gente tem hábitos saudáveis antes do câncer aparecer, a gente diminui o risco, não é que some, né, gente? Não falando que vai sumir, mas a gente diminui em até 30% o risco de acontecer. Então, é a gente tentar encarar como remédio também o nosso bem-estar físico, emocional. Isso tem uma mudança importante em como o paciente leva o tratamento. Então, é uma coisa que hoje eu adotei na minha prática, já adotava sem ter nome, né? Não que o nome faça diferença, mas que eu cada vez estudo mais e tento organizar curso para profissionais, organizo curso para profissionais de saúde, falando de humanização, falando de medicina integrativa, porque a gente sabe que a gente fala muito de remédio, sabe? A gente tem os nossos maiores congressos do mundo, e neles, quando passa o congresso, a gente fica só falando artigo, discutindo remédio. Não que não seja importante, é muito importante. Só que a gente não precisa discutir um artigo 300 vezes, né? A gente tem que olhar também para a espiritualidade, para a importância que o paciente, essa falta que ele sente do paciente falar sobre sua espiritualidade. Isso tem estudo que comprova que o paciente gostaria de se sentir à vontade de falar sobre a sua fé, sobre suas crenças com o seu médico, porque quando ele faz isso, ele sente que ele é um parceiro na luta, sabe? E essa parceria faz diferença quando ele respeita o tratamento, a dieta, com tudo que a gente orienta. Então, medicina integrativa é isso, e eu estou tentando aí trazer para o mundo esse olhar. Para o mundo não, o mundo já tem, na verdade, trazer aqui para o Brasil e para o Rio de Janeiro esse olhar, que é um olhar que eu acho que o paciente merece. Ai, lindo isso. E na verdade, quando você falou da espiritualidade e tal, eu acho que né, trazer isso para próximo na consulta, né? Eu acho que realmente é o paciente se sentir pronto, acho que à vontade, né? Quando toca em assuntos que fogem do tradicional, né? Ali daquele pacote que a gente entende, vai falar da doença, não sei o quê, né? Como você falou, do tratamento e ponto. Né? Acho que quando foge um pouco dali, eu acho que a gente começa a se sentir um pouco mais à vontade realmente, né? A gente aproxima, né? A gente cria aquele distanciamento que vem historicamente, né? De que o médico está num andar separado, não estamos juntos, né? Na caminhada. E uma coisa que eu lembrei aqui de falar para você, que eu não sei se eu tinha falado na última live, e é interessante por esse trabalho que você faz, esse olhar que você tem, é a questão da musicoterapia, né? A gente na medicina integrativa tem esse braço de musicoterapia. E a gente, quando fala, às vezes, sobre isso, as pessoas não têm ideia de como esses estudos são feitos, né? E uma coisa que eu não falei, medicina integrativa é sempre baseada em ciência. Nada que eu falar, eu estou falando da minha cabeça ou eu não vi muitos estudos que falem sobre isso. E quando a gente fala de musicoterapia,
a gente fala da ressonância, aquele exame que a gente faz que entra no tubo, né? A gente fala de exames que a gente faz a ressonância com o paciente sedado. A gente seda, o paciente está dormindo e a gente fica olhando como é que está funcionando o cérebro dele nessa ressonância. E a gente põe música. Uau! Então, assim, a gente sabe que quando coloca uma música que ele conhece, que ele gosta, as áreas de prazer e saciedade e alegria do cérebro são ativadas mesmo com ele dormindo. Uau. E às vezes quando ele não tem música, não tem isso. E para que serve isso na prática dentro da oncologia, né? Por exemplo, a gente tem estudos que falam da diferença que tem você fazer quimioterapia ouvindo música, por exemplo, né? Então, isso faz você relaxar, e quando você relaxa é mais fácil funcionar, né? Quando você relaxa, você tem menos efeitos colaterais, porque às vezes você faz químio, quando você sente efeito colateral de uma vez, quando você vem, você já, vou sentir aquilo, vou sentir aquilo. Uhum. E aí quando você tira um pouco o foco e você ouve a música, não vem, né? E a gente na radioterapia também tem o papel de colocar música. Outra coisa que entra é a questão de escrever nossos sentimentos, né? Eu tô falando isso por causa da arte, né? Que é um braço que você tem uma bandeira aí. Escrever, a gente conseguir sentar e escrever um pouco do que a gente está sentindo, contar a nossa história, fazer cartas, né? A gente está organizando nossos pensamentos e dando nome para coisas que às vezes a gente não identifica e não sabe perceber, né? Isso também é muito legal. E arte-terapia também entra nessa parte de artes. A gente tem no grupo, tem uma arte-terapeuta que oferece para as meninas arte-terapia, que encerrou agora 2 turmas. Isso é maravilhoso, porque quando a gente está concentrado, né? Assim, tem pacientes que a gente explica meditação guiada, fala de mindfulness, fala essas coisas, ela fala, Deus me livre, confunde um pouco com religião, que não tem nada a ver, mas quando a gente está fazendo alguma coisa de arte que nos dá prazer, quando a gente está ali bordando, quando a gente está ali pintando, isso é uma pausa, é uma meditação, né? É o momento que o nosso cérebro está respirando ali um pouquinho, está concentrado em outra coisa, porque meditação e mindfulness nada mais é do que viver o presente integralmente, né? Você não ficar nem vagando no amanhã nem no ontem. E quando a gente faz arte, a gente faz isso. Então, isso é um pouquinho aí do que o seu trabalho maravilhoso tem um suporte científico aí muito embasado. Nem fala, eu sou muito suspeita para falar sobre esse trabalho, porque a arte é uma coisa que, né, a gente gosta muito aqui em casa, na verdade, acho que todo mundo aqui, né? Eu, marido, a filha, a gente, né, tem muito essa ligação com a arte. E eu vi isso também no turismo e trazer isso para o projeto, eu falei, nossa, é uma paixão, assim, que tem me conquistado cada dia mais, sabe? Tô apaixonada. Pois é. Que bom, pois é. E aí, esse trabalho, né, da medicina integrativa, esse trabalho da humanização, isso já tem chegado também ao SUS, às redes de atendimento de hospital público? Ou ainda está um pouco mais reservado para o privado? Na verdade, não chegou nem no privado, tá? Quando eu vi a lindeza que existe na medicina integrativa lá fora do Brasil, e em São Paulo, eu vim toda animada para o Rio trazer isso, e eu fiquei arrasada, porque as pessoas me olham como se eu fosse um ET, sabe? Eu falei, nossa, sabe? Assim, como se a gente só tivesse que falar em droga, remédio, remédio, remédio. Então, assim, a caixa ainda está fechada, sabe? Então, sempre que eu dou algum curso, eu falo da droga e aí depois eu falo de alguma coisinha para poder ir, né, botando a ficha ali dentro da cabeça das pessoas. Vou lá na semente. Mas, assim, de uma maneira geral, hoje as empresas têm mudado um pouco a abordagem aos seus clientes, e quando eu falo isso, eu não falo só de saúde, né? Eu falo de qualquer empresa grande hoje. A gente sabe que as empresas querem dar ao cliente a sensação de pertencimento, a sensação de estar vivendo alguma sensação dentro da empresa. Isso a gente vê quando a gente sente cheiro em loja, quando a gente dá algum brinde, quando a gente na pandemia recebeu alguma comida com bombonzinho amarrado, vai passar, né? Isso daí é carinho, sim, mas tem uma coisa empreendedora aí por trás, né? Então, hoje em dia tem essa mudança no olhar.
seja porque as pessoas querem se humanizar ou não, mas é bom que tenha. Mas eu acho até que no SUS tem mais, sabe? Eu trabalhei no servidores do Estado, eu trabalhei no INCA, e lá nos servidores, às vezes, a gente tinha música para os pacientes na sala de quimioterapia. Lá no INCA, a gente tinha o pessoal de apoio, né? O pessoal que era voluntário. Eles tinham um trabalho de voluntariado no sentido de artes, de reuniões. Então, isso na clínica privada, por incrível que pareça, é mais difícil fazer, sabe? Tem que pedir autorização, ir para não sei o quê. Então, assim, é bem complicado. No SUS, a gente já tem uma lista de práticas integrativas já autorizada. Também foi difícil, não é fácil, porque muita gente confunde medicina integrativa com alternativa. E quando a gente fala de alternativa, a gente fala de abrir mão do tratamento principal para fazer uma coisa alternativa. E muitas coisas não têm comprovação científica. Então, assim, as pessoas confundem. Então, elas aumentam ainda mais o preconceito, sabe? Mas a gente tem no SUS uma lista de práticas que são incorporadas, não são difíceis, não são fáceis de ter na prática do dia a dia, mas no particular nem isso, sabe? Então, é mais difícil ter. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Lá em São Paulo, o SUS já tem esse olhar humanizado, a gente já tem vários hospitais particulares, o Sírio-Libanês, o Einstein já tem. Então, eu acho que a gente tem que ir lá com o nosso trabalho de formiguinha, conquistando esse espaço, a gente vai chegando lá. Também acho. E acho que isso vai chegar o quanto antes a gente imagina, né? Esperamos que sim. Vou entrar aqui numa pergunta, né, na coisa da pergunta, que é uma das perguntas, assim, eu achava, né, acontecendo comigo, especificamente, e aí depois eu vi que não era uma coisa, assim, pontual. Eu cheguei a ver esse assunto nos grupos, pipocando algumas vezes. Quando a gente faz... E aí veio essa pergunta, né, para eu te fazer. Quando a gente faz a biópsia, né, corebiópsia, e aí dá lá o resultado X, né, do imunohistoquímico, apresenta o resultado X. Beleza, faz-se ali todo aquele protocolo, né, de tratamento e tal, de acordo com aquele resultado X. E aí, quando faz a cirurgia e tal, e quando sobra lá algum resquício lá do tumor e que faz uma biópsia, né, e aí o resultado é Y. E aí, isso aconteceu comigo, especificamente, mas como eu falei, outras meninas também, e uma me mandou essa pergunta: Jô, pelo amor de Deus, pergunta isso e tal. E aí, depois, né, o que acontece? Vê-se que às vezes o tratamento que foi feito, né, para aquele resultado X, talvez tenha que complementar ou tenha que mudar. A primeira pergunta é: por que acontece isso, né, do resultado num primeiro momento ser um e depois outro? Tem alguma explicação científica isso? Tem várias coisas que podem acontecer, tá? Várias. Mais de uma mão inteira de opções de coisas para responder isso. Uma delas, assim, o tumor, quando a gente pega um tumor, né? O tumor é uma bola, a gente vai na biópsia em um lugar, né? A gente só vê esse tumor inteiro quando ele está na cirurgia, né? Então, assim, às vezes o tumor ele não é todo igual, né? Às vezes a gente tem partes diferentes com poucas variações, não é comum ter muitas, mas pode acontecer, tá? Isso é bem raro, não é comum. E outra coisa, assim, às vezes a gente vai em laboratórios diferentes, né? Tanto que às vezes o pessoal reclama muito lá no INCA, quando eu trabalhava, que chegava lá, o pessoal do INCA pedia para fazer revisão da lâmina, e falava: ai, que saco, o INCA pede, por que pede, né? Porque a gente confia muito nos patologistas que tem lá, sabe? Então, tem uns laudos que a gente recebe que não tem pé nem cabeça, sabe? Não só de patologia, mas às vezes tem mamografia que a gente recebe e não dá para ver nada. Melhor que a paciente não tivesse feito em outro lugar, que tivesse ido um médico palpar, sei lá. Então, assim, os exames variam muito. Então, são duas hipóteses comuns para essa diferença de laudos. Tá. E aí, enfim,
eu, por exemplo, no meu caso específico, né, aí foi para revisão e tal, e aí a decisão tomada foi, vamos fazer o FISH, acho que é FISH que fala? Vamos fazer então o FISH. E aí foi, ok, vamos pro FISH. Aí fiz mais um tratamento, mais um complemento, né, lá, depois da química, depois de cirurgia, tudo isso. E aí a lâmina foi para revisão e fazer esse tal do FISH. E aí, quando veio o resultado do FISH, o que dá? Inconclusivo. Eu falei, gente, como assim? E aí a gente ficou meio naquela, né? É X ou é Y? Ou quando faz um exame mais aprofundado, né? Enfim, mais específico, que é esse FISH, e ele vem inconclusivo, a gente, né, ficou naquela dúvida, mas é inconclusivo por quê? O resultado X é maior do que o Y, ou os dois têm a mesma coisa e não pôde concluir? A gente ficou sem entender. Essa é a grande lindeza da medicina, né? Ela não é matemática. A gente costuma sempre falar, assim, em reuniões, quando a gente discute caso, por que a gente discute tanto caso, né? Porque você perde toda semana, manhãs e horas discutindo o caso de paciente com outros colegas, né? Por quê? Né? Não está no livro lá o que você faz? Né? Por que você está discutindo isso, gente? Matemática você põe na máquina de calcular, aquilo ali, não tem discussão. Acabou. Mas medicina, a gente não lê livro, né? Nosso corpo não está lendo aqueles livros lá da estante. E raramente, né, assim, a gente segue histórias completamente diferentes daqueles dos estudos, né? Ainda mais aqui no Brasil, né, que os nossos tumores são maiores do que os estudos lá dos Estados Unidos, que são tumores menores. Então, a nossa realidade é muito diferente do que a gente vê. Cada paciente tem uma realidade diferente, um tempo diferente, enfim. E assim, a questão do FISH, do material, né? Eu não sei como é que o imaginário, até legal essa ideia para eu fazer post, como é que as pessoas imaginam que é uma imunohistoquímica, um FISH, né? Põe num buraco assim, sai do outro lado o resultado, será que é isso? E não é, né? Você prepara aquela lâmina, aí você deixa aquela lâmina ali separada, aí você tenta... imagina, às vezes isso eu vivo muito porque eu sou um desastre manual, né? Então, às vezes, você quer cortar um tecido, né? E você tem que cortar aquele tecido quadradinho. Aí você pega uma tesoura lá da sua filha, aí você começa a cortar e desfia o troço todo. Aí você vai pegar outra tesoura, aí aquela tesoura rasga o pedaço que você quer. Eu faço isso com papel, gente, imagina tecido, eu sou um desastre. Eu também. Então, assim, às vezes a gente está com aquela lâmina ali e a gente tem que ter a precisão, e às vezes aquele material ali não prendeu bem o tecido do material da biópsia, né? Isso acontece. Isso não é um erro, né? Às vezes a gente faz bolo, faz sempre aquela receita certinha, um dia a gente faz a receita igualzinha e o troço não sai bom, né? Você errou, o que está errado naquela receita ali? Será que eu comprei alguma coisa que não está boa? Por que não está dando liga? Não tem explicação, né? Então isso acontece muito na patologia, sabe? O material fica ali, a gente prepara, a gente recorta, e aí quando a gente vai ver, aquilo dali a gente chama de aglutinar, né? Ou então com sangue acontece muito, coagulou, né? Aquilo ali você olha, não dá para ver nada no microscópio, sabe? Então... não tem uma explicação muito, sabe? Às vezes acontece de não dar certo. Sim. E aí a dúvida que a gente queria tirar, a gente não consegue tirar, né? Aí talvez nesse caso, se ainda tivesse doença em algum lugar, seria a gente teria que repetir a biópsia, fazer imuno, fazer o FISH, para a gente conseguir chegar nisso tudo. Mas medicina é uma arte, né? Às vezes a gente apresenta o caso na sessão, aí acaba o caso, fica todos os médicos calados, assim, gente, fala alguma coisa. É que a gente começa a pensar, gente, nunca vi isso na minha vida. E assim, a gente atende 20 pacientes todo dia, anos a fio, só mama, e aí de repente a pessoa você nunca viu. Como é que pode, né? Tipo um extraterrestre, como se tivesse... Você fala assim, como é que isso acontece, gente? Então, assim, realmente eu fiz oncologia também por isso, né? Porque é um desafio, assim, todo dia no meu consultório tem uns 2 desafios que eu falo, meu Deus do céu. A gente fica pensando naquilo, né? E isso é legal, é uma coisa legal de trabalhar.
Eu fui essa daí para minha oncologista, então, que cheguei lá, ela ficou pensando assim, caramba, essa louca, deu resultado no início, deu outro no final, vamos concluir? Não deu nada. Não, e uma coisa engraçada é que acontece, é muito engraçado isso, que você tem uma intimidade com o paciente, acaba que eu fico íntima de todo mundo vira meu melhor amigo, que aí a gente pega o paciente, traz o exame, aí a gente fica olhando assim, e aí vocês ficam olhando para as nossas feições, para tentar adivinhar. Exato. A gente fica estudando as feições de vocês. Aí a gente vê um troço que a gente nunca viu na vida, e não pode fazer assim, não pode fazer assim, aí a gente... Não pode. Fica com a cara serena, assim, porque a gente não pode interferir na sensação de vocês, né? Claro, que então, a gente tá fazendo a leitura. Exatamente. Então a gente ainda é artista, né? A gente fica assim, com a cara, é uma arte, literalmente. Pois é. Vocês disfarçam de um lado, a gente tenta disfarçar de outro, que não tá tentando fazer a leitura da feição de vocês, né? Não, e é muito engraçado que às vezes a gente está lendo e aí a gente está esperando alguma coisa, não sei. E aí o nosso pensamento vagueia, né? E às vezes a gente faz uma cara, vocês, o que é, doutora? Você viu alguma coisa? Não! Desculpa! Estava pensando no papel da impressora que acabou. As piores. Vou ter que pedir. Não, mas acontece, sabe? Você trouxe o papel ali, acabou a impressora, e você putz, aí, o que já ficamos muito mais pólvoras, né? Prestes a explodir ali na frente do oncologista, aí qualquer coisa... É interessante esse olhar, né? Porque é difícil, né? Quem está do outro lado ter essa noção, né? Que do lado de cá tem tantas variáveis. Sim, verdade. Bom, então acho que está respondido aí tanto para a amiga quanto para mim. Eu já estava aqui, né, tranquila, né? Enfim, vamos continuar seguindo, fazendo o que tem que fazer. E para a amiga, então, está respondido, amiga. Você vai continuar, eu acho que sem saber se é HER2 positivo, se é triplo negativo. Você vai continuar aí nesse meio. Faz como eu, segue o tratamento e vai. Segue a vida. Pois é. Vamos lá, outra pergunta qual é o normal, né? Normal, de se sentir dor quando faz a dor na mama, né? Quando faz a quadrantectomia. Essa amiga diz que ela já tem mais de 5 anos que operou, ela faz pilates, faz fisio oncológica, já fez drenagem, acupuntura e usa pregabalina. Isso, pregabalina. Pregabalina. Isso daí. Esse negócio é mesmo. E ela diz que continua com muitas dores ainda e tal, e se seria dentro do possível ali normal. Então, essa que fez essa pergunta tem 2 deveres de casa. Eu tenho nos destaques da minha página um só sobre câncer de mama, e lá eu tenho dor na mama é normal. E eu também tenho uma live que eu fiz com a Anki, que é fisioterapeuta do INCA. Uhum. Isso é podcast e é live, também está nos meus posts. E tem uma parte que ela fala só sobre dor. Gente, essa live é a melhor live, assim, pra mim, eu queria ter pego um bloquinho e anotado, porque a Anki foi sensacional. E assim, a questão da dor, quem opera a mama, eu operei meu joelho, tem uns 2 anos, eu botei dois pinos, eu sinto dor até hoje, sabe? E é aquele negócio igual o velhinho fala, né? Muda o tempo, vai sentir dor. Mudou o tempo, é batata que fisga o meu joelho, sabe? Sim. Então, assim, quando a gente tem uma cicatriz, né? A pessoa às vezes acha que o que foi cortado é aquele pequenininho da cicatriz. Não é. Aquele pequenininho ali na hora da cirurgia foi esgarçado todo, aberto, igual a barriga. Nossa cirurgia da cesárea é desse tamanho, mas é um bebê desse, né? Então, quando a gente opera, né, a nossa mama é toda aberta, o cirurgião pega uma tesourinha, vai cortando ali dentro várias partes. Então, assim... Já me dá um nervosinho só de imaginar. Toda aquela mama, sabe? Ela fica cicatrizada por dentro. Então, quando a gente mexe de movimento, né? Que às vezes a gente atinge alguma inervação... quando a gente varia o tempo, né, os nossos hormônios, mesmo quando a gente está com bloqueio hormonal, a gente tem variação disso na mama.
Então a mama sente isso, então a dor é muito comum, a dor é uma dos sintomas mais frequentes. Uma coisa que ela pode pensar em fazer para ajudar se essa dor incomodar muito é a acupuntura. A acupuntura ajuda muito nessas dores, exercício ajuda também, mas se for uma dor super diferente, uma dor que ela nunca teve, tem que conversar com o médico, tá? Perfeito. A outra dúvida que eu acho que tem algumas meninas que às vezes confunde um pouco e tal, quando, né, é a paciente oncológica, né, tá tratando com o oncologista, né, a mama especificamente, né, falando da mama. E aí tem dúvida precisa acompanhar depois do tratamento, né, terminou o tratamento e tal, precisa fazer o acompanhamento só com o oncologista ou tem que fazer também com a mastologista? Tem que fazer com os dois. E é bom essa pergunta porque o mastologista, qual é a formação do mastologista, né? O mastologista ele fez os 6 anos da faculdade de medicina, fez 2 ou de ginecologia ou de cirurgia geral, depois fez 3 de mastologia. Então esse ser humano ficou 3 anos só vendo mama, desde que acordava até a hora que dormia, durante 3 anos. Então ele sabe tudo de exame de mama, ele sabe tudo de como palpar mama, sabe tudo de mama. O que o oncologista faz da vida, né? A gente faz os 6 anos da faculdade de medicina, faz 2 de clínica médica, a gente não sabe nada de cirurgia, depois faz 3 anos de oncologia. Nesses 3 anos a gente estuda todos os tumores, né? Então a gente estuda estômago, intestino, pele, tudo. Então quem mais sabe examinar mama e ver exame de mama é o mastologista. Então o oncologista não serve para nada? Não, a gente serve para ver todo o resto, né? A gente vê o paciente todo, fica vendo os exames do corpo inteiro, vê as queixas clínicas. A gente é mais clínico e o mastologista tem mais esse olhar da mama. Maravilha, respondida, hein, amiga? Não deixa de ir para mastologista, hein? Vamos lá. Tem um recorte, né? Sabe dos recortes que eu gosto. Então, vou botar um recortezinho aqui na conversa. Você tinha que trabalhar na televisão, menina. Nada, aqui já tá bom. Vamos lá. O fruto da cerejeira, a cereja, é considerada o maior símbolo da sensualidade, erotismo e sexualidade. É uma fruta que simboliza o sexo feminino. Essa foi uma postagem que você fez no dia 8 de março de 2019, falando sobre o Dia da Mulher, né? E aí falando sobre a cerejeira e tal, aquela árvore linda que a gente adora. E aí, a gente volta lá no início da nossa live, né? Quando você falou da conversa, de trazer o paciente mais para próximo do oncologista, né? De tocar em assuntos que tornem, né, a gente cada vez mais ali, mais íntimo do oncologista, né? Espiritualidade. Sexualidade também eu acho que é um assunto, né, que a gente acaba não abordando muito com o oncologista, né? E às vezes não porque acha que não é o assunto para o oncologista, mas às vezes por vergonha, sei lá o quê. Esse mês de agosto a gente está falando muito, batendo muito nessa tecla, né, da sensualidade, da sexualidade feminina. E aí eu queria que você, como oncologista, dissesse aqui pra gente, né, como isso chega ao seu consultório, se realmente é abordado, se é prática do oncologista perguntar como anda a vida sexual e tal, se não é. Tenta me cortar, porque a gente só tem 10 minutos. E Tá. se eu deixar, eu vou até 8h40 falando disso. A gente não pode perder essa live. Tem uma paciente aqui minha que passou por aqui, eu não sei se ela ainda está aqui, ela deve me achar até tarada, sabe? Porque eu falo tanto, eu puxo tanto assunto com ela, né? Porque é muito comum um paciente vir na consulta com o seu marido, e assim, a paciente quando opera a sua mama, algumas vezes elas mesmas não querem olhar a mama como ficou, elas não querem tocar na sua mama, não querem se olhar no espelho. E aí elas não querem que o marido veja, porque elas acham que o marido não vai ter interesse, acha que vai ser rejeitada. Então, é aquela história lá do começo, né? A pessoa não fala, né? Não tem a comunicação ali. Então, o marido acha que ela não quer ele acha que ela... Só que não é nada disso, né? Ali é vergonha, medo, enfim. Medo de rejeição. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, né? É a questão da gente ter autocompaixão, né? A gente
entender que a gente passou por um procedimento, entender que a gente muda, entender que aquele casamento não tá ali porque eu tenho ou não a mama assim assado, entender que a gente tem que se dar a chance, entender que aquela pessoa que tá ali e não tá recebendo o nosso amor porque a gente não tá deixando que ela toque na gente, ela tá se sentindo rejeitada também, né? O marido fica sofrendo, sabe? Ele, além de não estar com a questão sexual resolvida, né? Ele tá se sentindo sozinho. Poxa, ela não me ama o suficiente para perceber que não me importa como ela está? Será que ela não me ama o suficiente para deixar essa vergonha de lado, né? A cabeça humana, ela vai, gente, ela vai em lugares Fantasia. que a gente nem imagina, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Em relação à estética. A segunda coisa, assim, sexo para mulher é um tabu, né? Você não vê mulher conversando de sexo, você não vê mulher falando que se masturba, você não vê mulher falando que assiste filme isso, X ou Y, esse assunto não vem, né? Então é muito comum as nossas mulheres não conhecerem seus próprios corpos, não saber onde elas sentem prazer, né? O prazer não é só na mama, a gente tem 1000 formas de ter prazer, né? Então é importante que o oncologista saiba abordar isso de alguma forma, porque a gente pode estar acabando com o relacionamento e assim acabando com uma família e acabando principalmente com o amor de uma mulher por ela mesma, sabe? E assim, a autoestima é muito importante para a gente ser feliz, sabe? Então, esse assunto ele deve existir. E se a gente tiver, por conta do tratamento, ressecamento vaginal, dor a ter relação, por mais que a gente saiba que os remédios de alguma forma fazem isso, a gente não é para viver com isso, né? Então a gente tem que falar para o médico, olha, tá doendo, não gosto assim, o que eu posso fazer para melhorar? Tem que mostrar o que está incomodando, porque a gente não adivinha. Muito médico que também tem vergonha de falar sobre isso. Então, assim, alguém tem que começar com o assunto, principalmente se esse assunto te incomoda, né? Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, para ressecamento vaginal, para dor, a gente tem vários óleos, vários hidratantes vaginais, tem acupuntura, tem laser, tem um vibradorzinho que faz exercício muscular lá, tem fisioterapia pélvica. Então, assim, a gente tem um montão de coisa, porque a gente está aqui para ser feliz, minha gente. A fala dela final foi a melhor. A gente está aqui para ser feliz, minha gente. Foi a melhor. Não. Com certeza, falou tudo. Resumiu bem resumido. Podia ter só falado isso, né? Só final. Muito bom. Bom, nós estamos com 52. Ai, deixa eu ver aqui pra gente não perder essa live. Peraí, eu vou mandar aqui 52, vamos lá, eu vou entrar aqui, ó. No meu último recortezinho aqui, agradeço ao tempo por me lembrar todo dia que tudo passa. Todas as coisas, as boas e as ruins. Isso está no livro da doutora Sabrina. Lá na página 6. Nada como um dia depois do outro, minha gente. Nada como um dia depois do outro. E aí eu acho que a gente vai finalizando a nossa live pra gente não perder, pra não deixar cair. Não que eu não queira que você volte. Por mim, você pode voltar trocentas vezes. Mas a gente só não quer perder essa sua fala, amiga, de deixar gravado tudo isso aqui. Porque quem não viu, pra conseguir assistir... então respira assim, aliviada e agradecida. Olha, agradeço muito o convite. Eu que agradeço sempre. As meninas estavam me mandando várias mensagens lindas, dizendo que te amam, né? Que pergunta mesmo nas consultas e tal, que não deixa passar nada, que você manda namorar. Enfim, mandando aí várias coisas. Pois é. Eu tenho dever de casa, vai namorar. Entendeu? Eu dou um monte de missão para as pessoas. Muito bom. Eu acho que se você já tem bastante paciente, acho que vai aumentar mais ainda, hein? Eu acho que vai todo mundo correr para lá com os maridos. É um bom conselho, né? É um bom conselho. Então tá bom, doutora querida, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso, façam lá o dever de casa, esse que ela acabou de recomendar. E o outro lá do post, enfim, entra lá, assiste, escuta podcast e tal, tudo isso e
vamos ser felizes, né? Obrigada, meu amor. Obrigada sempre. Você é maravilhosa, viu? Eu que agradeço. Maravilhosa é esse carinho que eu tenho aqui de te receber. Vocês printaram, minha gente? Vocês printaram? Eu printei. Ai, que maravilha. Eu nem vou correr o risco dessa vez, tá? Que eu não quero não perder a faz live. isso. Não. Não faz isso, tá proibida. Tô proibida. Então, minha gente, muito obrigada. Na outra semana vamos ter música com Karen. Karen vem cantar de novo pra gente. Ali o marido, Karen Stephanie. Maravilhosa. Maravilhosa, né? E vamos falar mais de sexualidade, de libido. Enfim, agosto tá só começando. Ó, obrigada. Beijo, amor. Beijo nos filhotes. Até a próxima. Beijo, essa lindeza aí atrás. Beijo. Tá dando beijo. Tchau, linda. Beijo, beijo.